Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de termodinâmica metalúrgica 1. Estamos aqui na aula 12, né, sobre a equação de Clausius-Clapeyron. Na aula passada a gente viu como calcular, como utilizar a equação de Clausius-Clapeyron para uma transformação de sólido de líquido para vapor e de sólido para vapor, né, numa sublimação e numa ebulição ou vaporização, tá? E na aula de hoje a gente vai ver como fazer isso quando a gente está no caso de uma fusão ou de uma transformação de fase sólido-sólido, tá? Então, para o caso específico, né, a gente vai ter o que? Lembrando aqui, deixa eu retornar aqui na minha paulinha, retornar na aula passada, né? A equação é definida como D, nossa, tá horrível esse D aqui, dp dt, tá? Que fica igual a ΔH T ΔV. Tá? Então a nossa preocupação aqui vai ser sempre em expressar esse ΔV de formas diferentes. A gente tinha lá a equação dos gases, tá? E aí para esse caso aqui, para quando a gente tem sólidos e líquidos, a gente vai contar com outro artifício, né? Então vamos lá. Quando a gente tem de sólido para líquido, tá? Então vou fazer aqui de sólido para líquido, tá? Aliás, vamos escrever isso em uma outra cor, né? Para ficar de uma forma mais organizadinha. Eu estou esquecendo muitas vezes de organizar essas cores, né? Então a gente tem aqui numa transformação de sólido para líquido, né? Então o equilíbrio, meu Deus, equilíbrio sólido líquido, ou seja, num processo de fusão, né? Então a gente tem aqui o nosso metal no estado sólido e ele vai virar o nosso metal no estado líquido. Então, o nosso estado final é líquido, estado inicial sólido. E a gente vai escrever isso da seguinte maneira: dp dt vai ser igual a o ΔH F, que vai ser sobre o T do volume do líquido menos o volume do sólido, tá? Aqui. E aí a gente também pode dizer, né, pode inverter tudo isso aqui e dizer que dt sobre dp vai ser igual ao ΔH vai ser igual a T volume do líquido menos volume do sólido, dividido por ΔH de fusão. Tá? Quando a gente tem uma transformação, tá, do tipo equilíbrio sólido, ou seja, uma transformação de fase, a gente tem uma situação seguinte: a gente tem o metal alfa se transformando no metal beta. Tá? Para isso, a gente também vai ter a mesma situação. dp dt é igual a ΔH de fusão dividido por T vezes volume de beta menos volume de alfa. Tá? Também podemos fazer o contrário. Tá? dt dt
P igual a T volume de beta menos volume de alfa, dividido por, aí só um detalhe aqui, tá? O ΔH aqui vai ser ΔH de transformação de fase, tá? Então vou chamar de ΔHT, então a gente vai chamar aqui de dividido por ΔHT, tá? Então esse é o artifício que a gente vai usar no exercício de hoje. Então vou fazer aqui em breve um corte, né? Vou manter aqui a nossa fórmula que a gente vai usar do formulário, tá? E aí eu vou escrever ela aqui, tá? Então depois do corte ela vai aparecer aqui. E aí a gente vai usar, inclusive eu vou colocar aqui nesse canto um formulário que a gente vai usar hoje, tá? E aí vocês vão ver como resolver o exercício. Então aqui eu estou apresentando só uma maneira, né, de como acontece quando a gente está, como a gente analisa esses equilíbrios, tá? Esses equilíbrios diferentes, né, que são os equilíbrios sólido-líquido e sólido-sólido, tá? E agora e a propósito, né, a gente vai usar a densidade aqui para achar o volume. A gente sabe que os líquidos têm densidade diferente dos sólidos e a diferença entre o volume do líquido e do sólido é muito menor que a do líquido ou sólido quando comparado ao gás, tá? Então aqui a gente está falando de grandezas menores em relação ao que, mesmo se for uma transformação de fase, também isso é observado, tá? Então, no exercício de hoje a gente vai entrar em contato com esses conceitos, tá bom? Então a gente vai eu vou dar um pause aqui, cortar, e aí vocês já vão ver o nosso exercício. Vamos lá então analisar o nosso exercício de hoje, né? O ponto de fusão do galho é 30 graus Celsius, né? E há uma pressão de 1 atm. Tá? Então, as densidades do galho sólido e líquido estão aqui, né? 5,885 e 5,08, né? Então 5,885 a do galho sólido e 6,08 do galho líquido, né? E aí a gente tem o calor de fusão do galho, né? Então ele nos dá o ΔHF, nos dá a densidade que vai nos permitir chegar no líquido e no sólido, né? E ele nos dá também a temperatura. E o que ele vai nos perguntar aqui? Calcule a variação do ponto de fusão para um aumento de pressão de 1 atm. Então eu vou aumentar 1 atm aqui na nossa pressão, e aí vamos ver o que vai acontecer com o nosso ponto de fusão, tá? Então vamos escrever isso aqui. Primeiro vamos tentar achar o volume e a gente vai botar aqui no formulário, né? Densidade, tá? É igual a massa sobre o volume, tá? Significa o quê? Significa que o volume, né? O volume, tá? É igual a, passando o volume multiplicando e colocando a densidade aqui, a gente vai colocar massa sobre densidade, né? E a gente vai dizer o que? Quando a gente volume do galho líquido, tá? Então vamos começar aqui com o volume do líquido, tá? O volume do líquido vai ser uma massa X, que a gente não sabe, não está trabalhando com massa, não sou informado, dividido por 5,885, tá? Já o nosso volume do galho sólido, né? Então o volume do sólido vai ficar igual a um X também com a mesma massa, né? Que a gente não sabe qual é, dividido por 6,08, tá? Então a gente tem aqui os nossos volumes, né? E aí a gente tem também, tá? Vamos aqui, onde que a gente vai agora? Deixa eu só ver minhas folhinhas aqui, estão todas desorganizadas e eu estou perdido aqui, tá? Então assim que eu me encontrar, a gente vai chegar o calor de fusão, né, do galho vai estar aqui 18 calorias por grama, tá? 18 calorias por grama. E aí a gente vai chegar num ΔH
reparem, importante essa coisa aqui, essa unidade aqui. Por quê? Porque a gente vai chegar numa situação que o ΔH de fusão vai ser igual a 18,5x, né? Porque grama, né? Então eu tenho que multiplicar pela massa aqui para chegar no ΔH de fusão. E aí isso vai ser chave ali na hora de eu cortar, fazer alguns cortes. Aí a gente vai chegar no seguinte, a gente vai chegar num dT, dP igual temperatura 303 Kelvin vezes volume do líquido x sobre 5,885, tá? Menos x, menos o volume do sólido, x dividido por 6,08, tá? E aí aqui a gente vai ter um 18,5x, tá? E aí a gente pode ver que a gente tem um x em comum aqui, né? Então a gente vem aqui, ó, presta atenção, a gente vai tirar esse x daqui, né? E usar aquela propriedade que eu não me lembro o nome, mas a gente vai pegar e fazer o seguinte, vocês vão se lembrar, 303x 1 sobre 5,885 menos 1 sobre 6,08. Isso tudo sobre 18,5x. Então a massa ela começa a ficar irrelevante aqui, né? Porque eu corto esses x's aqui, né? E aí a gente chega numa situação que é a seguinte, vou até trocar de cor aqui. Vai dar aqui, ó, 303 vezes 1 sobre 5,885 menos 1,608, tá? E aí a gente vai chegar a 18,5 aqui embaixo, tá? Resolvendo isso aqui, então eu tenho que fazer primeiro essa divisão, subtrair um do outro, multiplicar por 313 e aí dividir por 18,5, eu vou chegar em quê? Vou chegar em dt, dp igual a, vamos ver aqui, dt, dp igual a menos, porque isso aqui vai dar negativo, né? Aqui, tá? Menos 462,7, tá? Só que tem um detalhe aqui. Esse cara aqui está me dando caloria por grama e eu quero que as coisas saiam em ATM. Então, para eu conseguir fazer isso, eu vou usar a seguinte conversão. Uma caloria vai dar igual a 41,293 centímetros cúbicos vezes ATM. Não é dividido, tá? É vezes ATM. Tá? É uma unidade que vai substituir a caloria. E aí, então, o que eu vou ter que fazer? Se eu tenho 18,5 calorias, eu tenho que multiplicar por 41,293 aqui, tá? Isso tudo vocês não têm que tirar do além, vocês têm que olhar a aula e usar essas estratégias, tá? Isso aqui é uma conversão. Por quê? Porque senão eu vou achar tudo aqui em caloria, né? E isso não vai me resolver, né? E então eu estou achando dp em dp, né? Em atmosfera, em atmosfera por grau, ATM. Desculpa, estou achando em grau por atmosfera, né? Porque é a temperatura. Então aqui grau Kelvin, né? Por ATM, tá? Então grau por atmosfera, tá?
E como eu tenho dt dp igual a... desculpa, aqui errei, gente. Estou olhando aqui para o meu caderno, eu estou achando que dt dp, então é grau por atmosfera, né? Então, grau por atmosfera, no caso, eu errei essa conta aqui, e vocês vão achar aqui dt dp é igual a menos 2,16, tá? Menos 2,16 vezes 10 na menos 3, tá? E aí sim, grau por atm, tá? Isso aqui vai dar isso, tá? Porque eu fiz o cálculo ao contrário, né? Eu fiz dp dt e aí tinha dado aquele 462, tá? Mas aí agora aqui eu já no nosso desenvolvimento eu já resolvi pular esse passo, mas aí me perdi aqui no caderno, tá? Então o que acontece? Fazendo esse cálculo aqui, vocês vão chegar a essa grandeza, tá? E aí qual foi a variação de pressão? A variação de pressão foi 1 atm. Então eu quero ver quanto que a temperatura respondeu esse 1 atm. Então eu vou passar o dp para cá, né? Então eu vou ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, dt igual menos 2,16 vezes 10 na menos 3, menos 3 vezes dp, tá? E aí eu vou ter dp igual a 1, dt igual a menos, vocês vão ver aqui, menos 2,16 vezes 10 na menos 3, tá? Graus que é o... Tá? Então, esse vai ser a alteração do meu ponto de fusão quando eu aumento a pressão em 1 atm. Tá? Então, isso que vai acontecer, tá? com a minha temperatura de fusão. Ela vai baixar 2,16 graus. Tá? Então, a aula de hoje vai envolver essa, né? Então o exercício vai ser baseado na aula, então vocês se atentem para essa jogada aqui que a gente faz com o volume, né? Se atentem com essa jogada do volume e densidade, né? E não se esqueçam de prestar muita atenção nos cálculos e fazer o corte aqui, né? Eu não me lembro essa porcentagem, mas a gente sabe que tem o comum aqui é o x, né? E se eu tirar o x aqui para fora, eu consigo botar um nos dois lados. E se eu multiplicar vezes x aqui e vezes x aqui, também isso vai funcionar também, tá? Então a aula de hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar e até a próxima, tá bom, pessoal? Então acho que a gente encerra por aqui e até breve, tá? Tchau, tchau!